Oi, gente, eu sou a professora Grazi e hoje eu vou falar um pouquinho de fundamentos da ecologia. Mas antes da gente começar, a gente precisa entender o que é ecologia. Essa palavra vem lá do grego, onde eco significa casa e logia significa estudo. Então, ecologia nada mais é do que o estudo das relações dos seres vivos com os outros seres vivos ou dos organismos vivos com o ambiente onde eles vivem. E existem milhões de espécies de seres vivos. E quando eu falo de espécie, é importante a gente se atentar que eu estou me referindo àqueles indivíduos que apresentam características semelhantes e que conseguem tanto se reproduzir entre si como gerar descendentes férteis. E quando eu tenho um grupo de espécies vivendo na mesma região geográfica, eu tenho o que nós denominamos de população biológica. Um exemplo é um lagartinho de uma determinada espécie. Aquele lagartinho que tem no nosso quintal. Vários indivíduos deles vivendo na mesma região geográfica é uma população. Já quando eu tenho várias populações de espécies diferentes vivendo na mesma região geográfica e de certa forma se interrelacionando, nós temos o que chamamos de comunidade biológica. Um exemplo além desse calanguinho, pode ter borboleta, abelha, formiga, pássaro, todos os tipos de animais e também a gente não pode esquecer das plantas, porque eles também são seres vivos e eles fazem parte dessa comunidade. E também alguns micro-organismos. E quando essa comunidade ela se relaciona com os fatores abióticos, ou seja, os fatores ambientais como luminosidade, temperatura, pH da água, nós temos o chamado ecossistema, que também pode ser chamado de biota ou de biocenose. Agora fazendo um resumo do que eu acabei de falar. População é um grupo de indivíduos da mesma espécie vivendo em uma mesma região geográfica. Comunidade é um conjunto de populações e ecossistemas são as comunidades relacionadas com os fatores ambientais, com os fatores abióticos. E já que eu falei que as espécies vivem em uma determinada região, cada espécie é específica para viver em um local ambiente, ela é adaptada para viver ali. E esse é o hábitat da espécie. Mas a sobrevivência dessas espécies vai muito além do que só o local onde elas vivem. Está relacionada com a alimentação, a reprodução, competição, predação e várias outras coisas que podem influenciar essa sobrevivência. E esse é o nicho ecológico das espécies. Mas isso tem um problema. Se uma ou mais espécie tem o mesmo nicho ecológico, pode haver algum problema para uma das espécies. Isso é o que nós chamamos de princípio da exclusão competitiva, em que uma das espécies ou não vai sobreviver, ou vai ser expulsa do local, ou as duas espécies, ao longo do tempo, por seleção natural, vão acabar mudando de nicho. Um exemplo bem simples é duas árvores plantadas no mesmo local, que precisam de muito nutriente e muita água para sobreviver. Elas vão estar com as raízes no solo e vão estar brigando entre aspas, por esses nutrientes que tem no solo. Talvez uma consiga mais nutrientes do que a outra e a outra não sobreviva. Existem vários exemplos que a gente pode dar, mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho sobre isso. E na próxima aula a gente fala mais.